A paz do Senhor, queridos. Vem comigo ler Bíblia. Hoje nós estamos no capítulo 25 de Atos dos Apóstolos, continuando essa leitura maravilhosa deste livro, inspirado pelo Espírito Santo, que Lucas foi que nos escreveu. Os Atos dos Discípulos, dos Apóstolos, Então, desde o primeiro dia de novembro, nós viemos lendo o Atos dos Apóstolos. E hoje nós estaremos lendo o capítulo 25. Vem comigo ler Bíblia. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative o sininho, deixe o seu like, ajude e seja generoso, porque a generosidade devolve, certo? Cumpra o seu chamado, distribuindo e compartilhando a palavra do Senhor, porque os tempos são difíceis, os dias são maus, precisamos nos alicerçar na palavra do Senhor, certo, queridos? Deus os abençoe neste domingo maravilhoso. Capítulo 25 de Atos dos Apóstolos. Quero pedir perdão, que às vezes tem passarinho, tem outros barulhinhos externos, mas os irmãos irão nos compreender e segue junto com a Bíblia, que você não... Às vezes a irmã Mary pode se perder num versículo ou outro, mas você acompanhando, você vai ler. Certo, meus queridos? Deus abençoe. Que nos diz assim: Paulo perante Festo apela para César. Ele está sobre a guarda de Félix, Depois ele foi para a guarda de Festo, porque o Félix e a sua família deixaram ele com os cuidados de Festo, Vamos lá. Tendo, pois, Festo assumido o governo da província, 3 dias depois subiu de Cesareia para Jerusalém. Ora, Jerusalém era onde tinha o Ananias, aquele que queria matar a Paulo, mais 40 homens. Vocês lembram lá no capítulo 23? Então eles levaram, eles, Cláudio, pegou o Paulo, levou para Félix. Félix cuidou dele 2 anos e alguns dias, mas depois passou o governo para Festo. Agora nós vamos entender o que Festo vai fazer com Paulo. Capítulo 25. Tendo, pois, Festo assumido o governo da província 3 dias depois, subiu de Cesareia para Jerusalém. E logo os principais sacerdotes e os maiorais dos judeus lhes apresentaram queixa contra Paulo e lhe solicitavam, pedindo como favor em detrimento de Paulo, e que o mandasse vir a Jerusalém, armando eles ciladas para o matarem na estrada, tocaia contra a verdade, Aquele que fala a verdade vai se levantar, aqueles que armam tocaias, armam ciladas, para quê? Para destruir aquele que prega a verdade. Festo, porém, respondeu: achar-se Paulo detido em Cesareia? Acha-se Paulo detido em Cesareia, e que ele mesmo, muito em breve, partiria para lá. Portanto, disse ele: os que dentre vós estiverem habitados, que desçam comigo, e havendo contra este homem qualquer crime, acusem-no. E não se demorando entre eles mais de 8 ou 10 dias, desceu para Cesareia e no dia seguinte, assentando-se no tribunal, ordenou que Paulo fosse trazido. Comparecendo este, rodearam-no os judeus que haviam descido de Jerusalém, trazendo muitas e graves acusações contra ele, as quais, entretanto, não podiam provar. Ora, aquele que tem consciência pura e age de acordo com a palavra e com o que o Senhor envia fazer, tem consciência pura. Pode os acusadores se levantar, podem armar tocaias, podem querer se levantar os Sabalatos e Tobias na vida de Neemias, ele vai simplesmente responder como Neemias respondeu: não tenho tempo, porque eu estou envolvido em uma grande obra. O Espírito Santo nos ensina a conviver com esse tipo de pessoas. Versículo 8. Paulo, porém, defendendo-se, proferiu as seguintes palavras:
nenhum pecado cometi contra a lei dos judeus, nem contra o templo e nem contra César. Olha só. Então Festo, querendo assegurar o apoio dos judeus, respondeu a Paulo: queres tu subir a Jerusalém e ser ali julgado por mim a respeito destas coisas? Ele perguntou, no versículo 9. Disse Paulo, no versículo 10, estou perante o tribunal de César, onde convém seja eu julgado. Nenhum agravo pratiquei contra os judeus, como tu bem sabes. Olha, ele já estava ali, porque queriam levar ele de novo para Jerusalém? Era para matar, Mas só que Paulo tinha uma ordem do Senhor. Já falastes em Jerusalém, agora me convém que falas em Roma. E ele sabia do que Deus tinha falado, então nada ia mudar. Aleluia, Jesus. Versículo 11. Caso, pois, tenha eu praticado algum mal, ou crime digno de morte, estou pronto para morrer. Caso se eu estiver, com algum crime digno de morte, estou pronto para morrer. Se, pelo contrário, não são verdadeiras as coisas de que me acusam, ninguém para lhes ser agradável pode entregar-me a eles. Apelo para César. Ele diz, apelo para César, não quero voltar para Jerusalém e ser julgado por aqueles que já me ouviram falar. Eu apelo para César, quero falar no tribunal de César. Então Festo, tendo falado com o conselheiro, respondeu, para César apelaste, para César irás. Olha só, irmãos, quem tem a direção de Deus, irmãos, quem tem a direção de Deus, fala com sabedoria, não volta a sua palavra e Deus cumpre. Olha só, versículo 13. Festo expõe a Agripa o caso de Paulo. Passado alguns dias, o rei Agripa e Berenice chegaram a Cesareia a fim de saudar a Festo. Festo era o governador e Agripa era o rei de Cesareia. Chegaram a Cesareia a fim de saudar a Festo. Como se demorassem ali alguns dias, Festus expôs ao rei o caso de Paulo, dizendo: Félix deixou aqui um preso, certo homem. Aqui preso um certo homem. A respeito de que os principais sacerdotes e anciões dos judeus apresentaram queixa, estando eu em Jerusalém, pedindo que o condenasse. Ele quer dizer, eu estive em Jerusalém, rei Agripa, e os judeus querem que eu o mate, que eu condene a Paulo. Este homem que o Félix deixou aqui preso para mim, no calabouço, onde eles estavam ali sendo assistidos, mas em prisão, A eles respondi que não é costume dos romanos condenar quem quer que seja, sem que o acusado tenha presentes os seus acusadores e possa defender-se da acusação. De sorte que, chegando eles aqui juntos, sem nenhuma demora, no dia seguinte, assentando-me no tribunal, determinei que fossem trazido o homem. E levantando-se os acusadores, nenhum delito referiram dos crimes de que eu suspeitava. Eu já fiz tudo isso, mas eu não vejo crime nesse homem. Traziam contra ele algumas questões referentes à sua própria religião, e particularmente a certo morto, chamado Jesus, que Paulo afirmava estar vivo. Ele quis dizer para o rei Agripa, a condenação que os judeus e os sacerdotes dizem é que Paulo afirma que um certo morto, que era Jesus, está vivo. E eles não acreditavam na ressurreição. É isso que ele estava explicando para o rei Agripa. Coisa mais linda, meu Deus. E Paulo afirmava estar vivo. Estando eu perplexo, versículo 20,
Quanto ao modo de investigar estas coisas, perguntei-lhe se queria ir a Jerusalém para ser ali julgado a respeito disso. Mas, havendo Paulo apelado para que ficasse em custódia para o julgamento de César, ordenei que o acusado continuasse detido até que eu o enviasse a César. Por quê? Porque ele tinha o direito de pedir para ir ser julgado perante César, porque ele era um cidadão romano. Por isso que é bom entender das leis, né, meus queridos? É assim, coisa linda. Então, versículo 22. Então Agripa disse a Festo: eu também. Olha ali, irmãos, olha só o mistério da fé. Versículo 22. Então Agripa disse a Festo: eu também gostaria de ouvir este homem. Amanhã, respondeu ele, o ouvirás. Ele contou a história de Paulo e na mesma hora, Agripa, esposo de Berenice, o rei, quis conhecer a Paulo e escutar o que Paulo havia de falar do morto ressuscitado, Jesus Cristo. Olha que coisa linda, irmãos. Versículo 23. De fato, no dia seguinte, vindo Agripa e Berenice, com grande pompa, grande poder, né? Certo? Se vestiram com as vestes reais, né? Tendo eles entrado na audiência, juntamente com os oficiais superiores e homens eminentes da cidade, Paulo foi trazido por ordem de Festo. Então disse Festo: Rei Agripa, e todos vós que estáis presentes conosco, vedes este homem? Estão vendo esse homem? Por causa de quem toda a multidão dos judeus recorreu a mim, tanto em Jerusalém como aqui, chamando e clamando que não convinha que ele vivesse mais. Ora, eles querem que ele morra. Não convenha mais ele viver, né? Pois chamavam ele de peste por estar pregando Jesus, o ressuscitado. Porém, eu achei que ele nada praticara passível de morte. Entretanto, tendo ele apelado para o imperador, resolvi mandá-lo ao imperador. Contudo, a respeito dele, nada tenho de positivo que escreva ao soberano. Contudo, versículo 26, contudo, a respeito dele, nada tenho de positivo que escreva ao soberano, por isso eu o trouxe à vossa presença, e mormente, pelo momento, né, atua, ó rei Agripa, para que feita a arguição, tenha eu alguma coisa que escrever. O argumento, né, que o Agripa falasse para Paulo depois de ouvi-lo, ele teria alguma coisa a argumentar para levar perante o imperador César, né, a levar a César. Versículo, feita a arguição, tem alguma coisa para escrever. Versículo 27. Porque não me parece razoável remeter um preso sem mencionar, ao mesmo tempo, a acusação que militam contra ele. Ele queria dizer, eu tenho que enviar ele para uma corte superior. Mas eu preciso de algo que fundamente essa prisão. Ora, meu Deus, já fazia 2 anos e pouco que Paulo estava ali. Só para não ser morto pelos judeus. Então, quer dizer, o inocente estava ali. Porque eles não tinham argumento para com Paulo, para matar Paulo. Na verdade, ele estava ali sendo guardado e pregando para os superiores. Todos queriam ouvir a sua história. Todos queriam ouvir do Jesus ressuscitado. Entenda, onde Deus te usar, ainda que seja no anonimato, ainda que seja só pouquíssimas pessoas a te ouvir. Esse tempo é necessário para que o Senhor te use onde você estiver, para que a palavra do Jesus ressuscitado seja pregado na vida dessa pessoa. Fica com o Senhor Jesus. Deus os abençoe. Amanhã, capítulo 26 de Atos dos Apóstolos.